Do segundo livro de Sêneca sobre a ira, capítulo 27. Existem alguns seres que não podem ser nocivos e não têm nenhuma outra força que não seja benéfica e salutar, como os deuses imortais, que nem querem prejudicar nem podem, pois a natureza deles é dócil e plácida, estando tão longe de injuriar os outros quanto a si mesmo. Pessoas insanas, portanto, e que ignoram a verdade, imputam-lhes a violência do mar, as chuvas excessivas, a persistência do inverno, enquanto nenhuma dessas coisas que nos são nocivas ou proveitosas são dirigidas propriamente a nós. Com efeito, não somos nós, mundo, a causa do retorno do inverno e do verão. Essas coisas têm suas próprias leis, conforme as quais se exercem os atos divinos. Nós nos superestimamos e nos vemos como dignos de que fenômenos tão importantes sejam movidos por nossa causa. Por conseguinte, nada disso ocorre no intuito de nos injuriar, mas ao contrário, nada há que não reverta em nossa preservação. Dissemos que há os que não podem ser nocivos e alguns que não querem. E entre estes últimos estarão os bons magistrados, nossos pais, nossos preceptores e os juízes, cuja punição deve ser recebida, assim como o escalpelo, abstinência e outras coisas que, para serem benéficas, nos torturam. Foi-nos aplicada uma punição. Ocorra-nos não apenas o que estamos padecendo, mas o que tenhamos feito. Submetamos nossa vida a um conselho. Se quisermos dizer a nós mesmos a verdade, julgaremos que ao nosso delito cabe a pena maior. Capítulo 28. Se queremos ser juízes imparciais em todas as questões, primeiramente disso nos persuadamos, que dentre nós não há ninguém sem culpa, pois uma enorme indignação origina-se deste pensamento. Não cometi falta nenhuma, nada fiz, na verdade nada reconheces. Indignamo-nos por termos sido castigados com advertências ou reprimenda, sendo que cometemos um erro neste momento, ao acrescentarmos a arrogância e a contumácia a nossas faltas. Quem é esse que se proclama inocente perante todas as leis? Ainda que fosse assim, que limitada a inocência a ser bom perante a lei, que mais intensa é a regra dos deveres do que a de nosso direito. Quanto nos exige a devoção, a benevolência, a generosidade, a justiça, a lealdade, exigências que estão todas fora dos códigos legais. Mas nós não podemos ser fiéis nem mesmo àquela tão restrita fórmula de inocência. Uma coisa foi a que fizemos, outra a que meditamos, uma a que a elegemos, outra a que favorecemos. Em alguns casos, somos inocentes por falta de êxito. Pensando nisso, sejamos mais benevolentes com os que cometem uma falta, confiemos nos que nos repreendem. De todo modo, não nos irritemos com os homens bons de feito, com quem não, e se até com os bons, muito menos com os deuses. Sem dúvida, não por falha deles, mas por uma lei relativa aos mortais, padecemos. Tudo o que nos acontece prejudicial, só como é doenças e dores. De modo todo, havemos de nos liberar desses domicílio putrefeito que nos coube em sorte. Dirão que alguém falou mal de ti. Pensa se não o fizeste primeiro. Pensa de quantos falas mal. Pensemos, insisto eu, que uns nos fazem injúria, mas a devolve, que outros a fazem em nosso favor, uns a fazem obrigados, outros sem saber, que até os que a fazem por querer intencionalmente não estão, apesar da injúria que nos fazem, buscando somente a injúria, ou se deixaram levar pelos deleites e o gracejo, ou fizeram algo não por nos causar dano, mas porque não podia alcançar seu objetivo se não nos passasse para trás. Por vezes a adulação ofende enquanto lisonjeia. Cada um quer recordar quantas vezes incorreu em falsa suspeita, quantos obséquios a fortuna revestiu com a aparência de injúria, a quantas pessoas depois de odiá-las começou a amar. Não poderá irar-se de pronto, sobretudo se em silêncio disser que, se mesmo a cada ocorrência que o ofender, também eu cometi isso, mas onde encontrarás um juízo tão imparcial? Aquele que cobiça a esposa de alguém julga o fato de ela ser de outro como motivo bastante justo para amá-la. Ele mesmo não quer que sua própria esposa seja olhada. O mais enérgico guardião da lealdade é o traidor. É o próprio prejuro que faz perseguição às mentiras, e o caluniador tolera de muito mau grado sofrer um processo. Não quer que se atente contra o pudor de seus jovens escravos, quem não preserva o seu próprio.
Temos sob os olhos os vícios alheios, às nossas costas estão os nossos. Daí porque um pai pior que o filho recrimina seus demorados festins, e nada perdoa a luxúria alheia, quem nada tenha negado a sua. De um lado, o tirano se enfurece contra o homicida, de outro pune os furtos que saqueiam os templos. Há uma grande parte dos homens que não se sente irada com os delitos, mas com os delituosos. A reflexão sobre nós mesmos nos tornará mais moderados, se nos consultarmos. Nós também, por acaso, cometemos algo semelhante? Erramos desse modo? Convém-nos condenar tais coisas?